Unidade 6, livro do profeta Amós, introdução. O tema de Amós é justiça, retidão e retribuição divina pelo pecado. A data deste livro é cerca do ano 760 a 755 a.C. O profeta Amós exerceu seu ministério em Israel e foi contemporâneo de Jonas e Oséias. Ele revela 4 fatos importantes a respeito de si mesmo em capítulo 1, verso 1. Primeiro, que ele era um boiadeiro, pastor, cultivador de sicômoros em Tecoa, a aldeia de Judá, situada a cerca de 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu nome significa carregador de fardos. Ele tinha visões proféticas a respeito de Israel, o Reino Norte. Embora fosse leigo e não tivesse o status de profeta, nem por isso deixou de ser chamado por Deus para profetizar a rebelde Israel. Terceiro, o ministério de Amós em Israel foi desempenhado durante o reinado de Uzias em Judá e Jeroboão II em Samaria. Quarto, ele profetizou durante os 2 anos que antecederam o terremoto. 9, verso 1. Zacarias faria menção a este mesmo terremoto em Zacarias 14:5, fornecendo-nos mais um indício da enormidade da catástrofe. Durante o ministério de Amós, o Reino do Norte achava-se em prosperidade nacional, internamente, porém, estava podre. Obedecendo à vocação do Deus de Israel, Amós proclama corajosamente a sua mensagem, centrada na justiça, retidão e retribuição divina. Mas o povo, infelizmente, não queria ouvir o que o Senhor tinha a dizer-lhe. O Senhor declarou por meio de Amós o destino de Israel. Seu funeral estava marcado e brevemente iria se realizar. Os assírios invadiram o reino do norte uns 40 anos depois, no ano 722. E desde aí Israel jamais voltou a ser a grande nação que fora no passado. Estudo 2. A mensagem de Amós. O livro de Amós divide-se de modo natural em 3 seções. Na primeira, capítulo 1, versos 3 até o capítulo 2, verso 16, o profeta dirige a sua mensagem de condenação às 7 nações vizinhas de Israel, inclusive Judá. Depois passa a descrever vividamente os pecados do Reino Norte e a punição que lhe estava reservada. Esta seção determina o tom da mensagem do livro. A condenação resultará na destruição e exílio da nação israelita. Segunda seção, capítulo 3, verso 1 ao capítulo 6, verso 14, registra 3 mensagens ousadas, iniciando cada uma delas com a expressão: ouvi esta palavra. Na primeira, Deus julgará Israel como um povo privilegiado, a quem ele livrara do Egito. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Amós 3:2. A segunda mensagem começa tratando as mulheres ricas de Israel de vacas de Bazã, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores: dai cá e bebamos. Amós 4:1. Amós profetiza que elas serão levadas ao cativeiro com anzóis de pesca, como o justo juízo de Deus requeria. Amós tem palavras semelhantes para os mercadores desonestos, os governantes corruptos, os advogados e juízes oportunistas e os sacerdotes e profetas prevaricadores. A terceira mensagem, no capítulo 5 e 6, Amós descreve as abominações de Israel e conclama o povo ao arrependimento. Ai dos que repousam em Sião, capítulo 6, verso 1, pois a ruína estava prestes a se abater sobre eles. A última seção de Amós, capítulo 7, verso 1 até capítulo 9, verso 10, registra 5 visões de Amós a respeito do juízo divino. Estudo 3, as 5 visões de Amós. A primeira visão dos gafanhotos, Amós 7, de 1 a 3. Segunda visão do fogo, Amós 7, de 4 a 6. Terceiro, a visão do prumo, Amós capítulo 7, de 7 a 9. Reação às visões, registrada em Amós 7, de 10 a 17. Amazias, um sacerdote de Betel, não gostou das predições de Amós e o acusou de conspirador. Mandou um recado ao rei Jeroboão
sobre o que o profeta estava dizendo. Queria causar problemas para Amós e expulsá-lo do reino do norte. Diante disso, Amós respondeu com muita coragem, unção do Espírito Santo, a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Amós 7, de 15 a 17. Não há registro de que o rei Jeroboão, nem Amazias, tenha feito mal ao profeta. Certamente o Senhor o livrou das possíveis perseguições que poderia lhe sobrevir. 4. A visão do cesto de frutos, Amós 8, de 1 a 14. Esta quarta revelação simplesmente quer dizer que o país estava maduro para o julgamento. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, Amós 8:11. 5. A visão dos juízos de Deus, Amós capítulo 9, de 1 a 10. A última visão trata da continuação do derramamento da ira de Deus sobre o seu povo rebelde. Amós declara que não há mais esperança, Amós 9, de 1 a 4. O livro termina de forma breve, porém com uma poderosa promessa de restauração ao remanescente. Estudo 4. 6 aspectos básicos de Amós. Primeiro é um brado profético em favor da justiça e da retidão, baseado no caráter de Deus. Segundo, uma mensagem vívida de quão abominável é para Deus a religião, divorciada de uma conduta reta. Terceiro, uma confrontação radical e vigorosa entre Amós e o sacerdote Amazias, que se mostrava repreensível. Quarto, uma demonstração clara da inabalável lealdade do profeta aos seus justos padrões divinos. Quinto, uma prova de que Deus pode usar pessoas simples, que eles são tementes, numa era de profissionalismo religioso. E sexto, há em Amós numerosos trechos, bem conhecidos, entre eles, capítulo 3, versos de 3 e 7, capítulo 4, verso 12, capítulo 5, versos 14 e 15, versos 21 ao 24, capítulo 6, verso 1, capítulo 7, verso 8, capítulo 8, verso 11 e capítulo 9, verso 13. Unidade 7, livro do profeta Miqueias. O tema deste livro é juízo e salvação messiânica. A data, cerca de 740 a 710 a.C. O profeta Miqueias era originário da pequena cidade de Moresete-Gate, no sul de Judá, área agrícola a 40 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. A semelhança de Amós, era homem do campo e provinha com certeza de uma família humilde. Se Isaías, seu contemporâneo, estava em Jerusalém, assistia ao rei e observava o cenário internacional, Miqueias era um profeta do campo, condenava os governantes corruptos, os falsos profetas, os sacerdotes ímpios, os mercadores desonestos, os juízos venais que haviam em Judá. Pregava contra a injustiça, a opressão aos camponeses e aldeões, a cobiça, a avareza, a imoralidade e a idolatria, e advertiu sobre as severas consequências de o povo e os líderes persistirem em seus maus caminhos. Predisse a queda de Israel e de sua capital Samaria, bem como a de Judá e de sua capital Jerusalém. O ministério de Miqueias foi exercido durante os reinados de 3 reis de Judá, Jotão, Acás e Ezequias. Algumas de suas profecias foram proferidas no tempo de Ezequias, porém a maioria delas reflete a condição de Judá durante os reinados de Jotão e de Acás, antes das reformas promovidas por Ezequias. Não há dúvida de que o seu ministério, juntamente com o de Isaías, ajudou a promover o avivamento e as reformas dirigidas pelo justo rei Ezequias. Síntese do livro de Miqueias. Os capítulos de 1 ao 3 registram a denúncia que o Senhor faz dos pecados de Israel e de Judá e de seus respectivos líderes, e a iminente ruína dessas nações e suas respectivas capitais. Os capítulos de 4 a 5 oferecem esperança e consolo ao remanescente no tocante aos dias futuros, em que a casa de Deus será estabelecida em paz e retidão,
e a idolatria e a opressão serão expurgados da terra. Os capítulos de 6 a 7 descrevem a queixa de Deus contra o seu povo, como se for uma cena de tribunal. Deus apresenta sua causa contra Israel. Em seguida, Israel confessa sua culpa e logo há uma oração e uma promessa em favor dos filhos de Abraão. Miqueias encerra o livro com um jogo de palavras baseado no significado do seu próprio nome. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Miqueias 7:18. E a resposta: somente Ele é misericordioso e pode dar o veredito final, perdoado. Miqueias 7:18 a 20. 5 aspectos básicos de Miqueias. Primeiro, defende, à semelhança de Tiago, a causa dos camponeses humildes explorados pelos ricos arrogantes. Em seguida, Miqueias pronuncia sua exortação: que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. Parte da linguagem de Miqueias é austera e direta. Noutras ocasiões, é eloquentemente poética, com o complexo uso de jogos de palavras. Miqueias expressa nítida consciência de sua chamada e unção proféticas. Mas, de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias 3:8. 4. O livro traz uma das mais grandiosas expressões da Bíblia sobre a misericórdia de Deus e a sua graça perdoadora. Miqueias 7:18 ao 20. 5. O livro contém 3 importantes profecias citadas noutras partes da Bíblia. Uma, que salvou a vida de Jeremias, capítulo 3, verso 12. Outra, que diz respeito ao local onde o Messias haveria de nascer, Miqueias 5, verso 2. E ainda uma outra, usada pelo próprio Senhor Jesus, Miqueias 7,6, conforme Mateus 10, 35 e 36. 700 anos antes da encarnação de Cristo, Miqueias profetizou que ele haveria de nascer em Belém. Mateus capítulo 2, de 4 a 6, narra que os sacerdotes e escribas citaram este versículo como resposta à pergunta de Herodes, concernente ao lugar onde o Messias deveria nascer. Miqueias 5:2. Miqueias revelou também que o reino messiânico seria de paz, 5, verso 5, e que o Messias pastorearia o seu povo com justiça, Miqueias 5, verso 4. Estudo 3. Naum, Abacuque e Sofonias. Essa tríade de profetas foi comissionada para Judá. Suas profecias datam do ano 625 a 605 a.C. Ambos foram contemporâneos de Jeremias. Estudo 4. Naum. O seu tema é a destruição iminente de Nínive. Data 625 a 612 a.C. Nada se sabe a respeito de Naum, a não ser que era proveniente de Elcós, cuja localização é incerta. Naum foi profeta de Judá, pois o reino do norte, Israel, já fora dissolvido quando este livro foi escrito. O nome Naum quer dizer consolação, conforto ou alívio. Ele não tinha palavra de julgamento ou condenação contra o seu próprio povo, mas apenas de conforto. Ele declara em nome do Senhor: eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Naum, capítulo 1, verso 12 e 13. Naum foi contemporâneo de Sofonias, Abacuque e Jeremias. A profecia de Naum. Naum profetizou antes da queda de Nínive, em 612. A profecia de Naum, portanto, foi proferida durante os anos 625 e 612, quando era feita a reforma pelo rei Josias. Os assírios. Um século antes, Jonas fora enviado a pregar a Nínive, capital da Síria. Por algum tempo, os assírios arrependeram-se de seus pecados, mas logo voltaram seus maus caminhos. Deus usou Naum para pronunciar a destruição iminente da ímpia e cruel Nínive. Ao mesmo tempo, Naum entregou uma mensagem de consolo ao povo de Deus. O consolo deriva-se não do derramamento do sangue dos inimigos, mas em saber que Deus preserva a justiça no mundo
e que um dia estabelecerá o seu reino de paz. Estudo 5. Síntese do livro de Naum. Capítulo 1 contém uma descrição clara e marcante da natureza de Deus, especialmente de sua ira, justiça e poder, que tornam inevitável a condenação dos ímpios em geral e a destruição de Nínive em particular. O capítulo 2 prediz a condenação eminente de Nínive e descreve em linguagem vívida como se daria o juízo divino. Capítulo 3 alista de modo breve os pecados de Nínive, declarando que Deus é justo no seu juízo, e termina com um quadro do julgamento já executado. Estudo 6. Abacuque, data 606 a.C. A referência de Abacuque ao cantor mor sobre os meus instrumentos de música, Abacuque 3,19, sugere que ele pode ter sido um músico levita a serviço do Santo Templo em Jerusalém. Ao contrário de outros profetas, Abacuque não data sua profecia mediante referências aos reis que foram seus contemporâneos, mas o fato de ficar perplexo com o uso de Deus que Deus faz dos babilônios ou caldeus como instrumento de seu juízo contra Judá, sugere um período em que Babilônia já era uma potência mundial. A invasão de Judá era iminente, no ano 606, por Nabucodonosor. Nabucodonosor já havia derrotado os egípcios na batalha de Carquemes. Retornando do Egito, Nabucodonosor invadiu Judá e levou à Babilônia um número considerável de cativos, entre os quais Daniel e seus 3 amigos. No ano 597 a.C., as forças babilônicas tornaram a invadir Jerusalém, saqueando o templo e levando outros 10.000 cativos para a Babilônia. E aí, entre eles está o profeta Ezequiel. Quando o rei Zedequias intentou livrar Judá do controle babilônico, 11 anos mais tarde, no ano 587, Nabucodonosor, enfurecido, sitiou Jerusalém, incendiou o templo, destruiu totalmente a cidade e deportou para a Babilônia a maioria dos judeus sobreviventes. É provável que Abacuque haja vivido na maior parte deste período, onde o juízo divino revelou-se contra Judá. A síntese da mensagem de Abacuque. Primeiro, ele fala do conflito da fé nos capítulos 1 e 2. Registram as perguntas que Abacuque faz em sua perplexidade acerca dos caminhos de Deus, bem como as respostas que o Senhor lhe deu. Após ter visto tanta iniquidade e idolatria em Judá, a primeira pergunta do profeta é: como Deus poderia deixar o seu povo rebelde escapar sem o devido castigo? Deus responde, mostrando-lhe que dentro, em breve, estaria usando os babilônios para castigar Judá. A segunda pergunta de Abacuque segue-se imediatamente. Como Deus poderia permitir que uma nação ainda mais ímpia e cruel que Judá castigasse a esta? A isto Deus responde garantindo ao profeta que o dia da prestação de contas também chegaria para os babilônios. No decurso de todo o livro de Abacuque, se expressa ali a fé na soberania de Deus e na certeza de que Ele é justo em todos os seus caminhos. O triunfo da fé, no capítulo 3, mostra a revelação do amor divino aos justos e de seu propósito em destruir a ímpia Babilônia. Evoca um hino profético de louvor a Deus e reafirma as promessas a respeito da salvação em Sião. Abacuque é o profeta que canta dentro da noite. Note a magnífica melodia com que a sua profecia termina. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor, sobre os meus instrumentos de música. Abacuque 3, 17 e 19. A declaração de Abacuque de que o justo viverá por sua fé, 2,4, é o texto-chave do Antigo Testamento usado por Paulo em sua teologia
da justificação. O apóstolo cita o versículo de Abacuque 2,4 em Romanos 1,17 e em Gálatas 3,11. E também aparece o mesmo texto de Abacuque em Hebreus capítulo 10, versos 37 e 38. Estudo 7. Livro do profeta Sofonias. Tema: o dia do Senhor. A data: 630-620 a.C. Sofonias, cujo nome significa o Senhor esconde, era descendente da casa real, sendo um tataraneto do rei Ezequias. Profetizou durante o reinado de Josias, o último governante piedoso de Judá. Como parente do rei Josias, tinha imediato acesso ao palácio real. Profetizou antes do reavivamento e reformas promovidas por Josias. O propósito da profecia de Sofonias. O objetivo de Sofonias foi advertir Judá e Jerusalém quanto ao juízo divino, iminente e ameaçador. O juízo divino é aqui chamado de o grande dia do Senhor. Capítulo 1, verso 14. Sofonias escreveu também para encorajar os fiéis com a mensagem de que Deus um dia haveria de restaurar o seu povo. Judá então cantaria louvores ao Deus justo que habita no meio do seu povo. Síntese do livro de Sofonias. Na sua maior parte, o livro é uma advertência sóbria a respeito do dia do castigo divino contra o pecado. Embora percebesse um castigo vindouro em escala mundial, Sofonias focaliza especialmente o julgamento que viria contra Judá. Suas profecias falam da época messiânica, mormente quando Cristo voltará para restaurar Jerusalém e habitar entre o seu povo como seu único e verdadeiro rei. O remanescente dos remidos voltará a Sião purificado, humilhado, confiante e exultante com suas ofertas. Eles se estabelecerão em sua terra e Deus estará no meio deles. Capítulo 3, de 15 a 17. Sião será então uma alegria entre as nações e uma bênção para toda a terra, conforme a promessa feita por Deus originalmente a Abraão. O canto de júbilo aqui não será somente para Israel da história, mas para todos que fazem parte do Israel espiritual. O Messias nos acolherá, o reino será estabelecido e para sempre serviremos e louvaremos unidos ao Rei, nosso Senhor e Salvador. Os escritores do Novo Testamento entendiam a mensagem de Sofonias a respeito do dia do Senhor como uma descrição dos eventos escatológicos que terão início na grande tribulação e culminarão quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos. Frequentemente, o Novo Testamento refere-se à segunda vinda de Cristo.